no dia 15 de agosto de 2021, nos deixa, aos 75 anos de idade, um dos maiores jogadores de toda a história do futebol, Gerhard Müller, mais conhecido como Gerd Müller, um dos grandes atacantes da história e com certeza o melhor atacante de toda a Alemanha. Gerd Müller eternizou sua camisa 13 e é o terceiro maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 14 gols marcados em duas Copas, 1970 e 1974. Gerd Müller também ganhou a Bola de Ouro em 1970. Seu recorde como maior artilheiro das Copas durou por 32 anos, sendo quebrado pelo brasileiro Ronaldo Fenômeno apenas em 2006. Mas antes de tudo, já te peço para sentar o dedo no joinha para ajudar o canal, porque essa história é incrível e você vai gostar demais. Então, para ajudar o Futirinhas, deixa o seu like, se inscreva no canal e clica no sininho para receber todos os avisos sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. São 2 vídeos ou mais todos os dias, beleza? Dá essa força aí pra gente e senta o dedo nesse joinha. Gerd Müller nasceu em 3 de novembro de 1945 em Nerdlingen, que fica na Baviera, no sudeste da Alemanha. Uma cidade pequena, de pouco mais de 20 mil habitantes. Apesar de ter sido um dos grandes jogadores de todos os tempos, o sonho dele na infância era trabalhar com tecelagem, assim como seus pais, mas seu talento com futebol despertou muito cedo. Aos 13 anos, passou a fazer parte das categorias de base do pequeno clube de sua cidade, o 1861 Nerdlingen, que hoje disputa o campeonato regional, algo como se fosse a 6ª divisão do futebol alemão. Ficou no clube por toda a sua juventude. Em 4 anos na base, marcou quase 200 gols e com apenas 17 anos foi promovido ao time principal, onde ficou por apenas um ano. Como na época o futebol alemão era dividido em regiões estaduais, o clube jogava a 1ª divisão do estado da Baviera e foi nesse torneio que Müller se destacou. Para entender um pouco, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha, como um todo, estava um caos. E claro, também era o futebol. Após 3 anos de reorganização, uma nova liga foi lançada, chamada Oberliga, que ficava na Alemanha Ocidental. Como o histórico da Alemanha era disputar o futebol em ligas regionais, cada região tinha seu campeão. O campeão e o vice de cada região disputavam um mata-mata ou um quadrangular final para decidir o campeão nacional. A Bundesliga só foi criada em 1963 e passou a vigorar de vez em 1965. Gerd Müller, em apenas uma temporada pelo Nerdlingen, fez 31 jogos e marcou incríveis 54 gols, somando campeonatos e amistosos. Foi o suficiente para despertar a atenção do Bayern de Munique, que naquele momento não era nenhuma potência. Muito pelo contrário, o único título da Liga Alemã tinha sido conquistado quase 30 anos antes. Os maiores clubes da Alemanha naquele momento eram o Nuremberg, o Borussia Dortmund, o Kaiserslautern e o Schalke 04. O Bayern tinha apenas um título do campeonato alemão e um da Copa da Alemanha. O clube pagou algo em torno de 2.000 euros para comprar o passe do atacante, em julho de 1964. No novo clube, passou a ter companhia do goleiro Sepp Maier, titular há menos de um ano, e também do líbero Franz Beckenbauer, seu grande amigo e companheiro na história tanto do Bayern quanto da seleção da Alemanha. Naquele momento, nenhum deles tinha ideia do legado no futebol que iriam construir nos anos seguintes. A grande estrela do Bayern passou a ser justamente Beckenbauer, que até hoje é apontado como o melhor defensor da história do futebol. Foi com ele que nasceu a posição de líbero, um jogador que trabalha na sobra da defesa, tem talento de meia de criação e sempre sobe ao ataque como elemento surpresa. Posição que pouquíssimos jogadores na história conseguiram desempenhar com qualidade além de Franz. Gaetano Scirea e Franco Baresi italianos e Matthias Sammer e Lothar Matthäus alemães. São alguns desses poucos jogadores que foram também grandes líberos no futebol, posição praticamente extinta atualmente. Enquanto Sepp Maier e Beckenbauer comandavam a defesa, Gerd Müller empilhava gols e recordes no comando de ataque. Um centroavante completo, rápido e com um mortal poder de finalização, com muita força no chute. Tanta qualidade rendeu a Gerd o apelido de Der Bomber, o bombardeiro em português. Mesmo não sendo alto para a posição, tinha 1,76 m de altura, disputava jogadas aéreas em igualdade com os zagueiros bem mais altos. Com os anos, e com os gols de Müller, o Bayern passou a ter um time cada vez mais competitivo na Alemanha. Em sua primeira temporada pelo clube, marcou incríveis 43 gols em 37 jogos e seguiu com essa média incrível por quase todas as temporadas de sua carreira. Seu primeiro grande título pelo clube foi a Bundesliga de 1968-69, onde marcou 30 gols e já era figura importante da seleção, onde tinha estreado após a eliminação do país na Copa do Mundo de 1966. Gerd era parceiro de ataque do capitão Will Seeler, capitão da seleção e jogador do Hamburgo, que foi vice-artilheiro do campeonato naquela temporada, com 7 gols a menos do que Müller.
Na temporada seguinte, embora tenha feito 38 gols na Bundesliga, o Bayern acabou a liga na segunda posição. Naquele ano, o atacante marcou 46 gols em 42 jogos. Somando todos os amistosos do Bayern, foram incríveis 93 gols em 78 partidas. Embora não tenha conquistado títulos, Gerd Müller foi premiado com a bola de ouro da revista France Football como o melhor jogador da Europa. A Alemanha tinha um timaço para a Copa do Mundo e, de fato, fez bonito no Mundial. Acabou na terceira posição, sendo eliminada pela Itália na semifinal em um dos maiores jogos de todas as Copas do Mundo, um 4-3 para a Itália, que acabou 1-1 no tempo normal e teve 5 gols na prorrogação. Gerd Müller marcou 10 gols na Copa do Mundo, mas o Brasil terminou campeão com o melhor time da história da Copa do Mundo. O atacante encerrou aquela temporada com 53 gols em 49 partidas e, somando os amistosos, 112 gols em 73 jogos. Um absurdo. A Copa do Mundo de 70 foi gigante da Alemanha e abriu caminho para 4 anos mais tarde, com um time ainda mais competitivo e que jogaria a Copa em casa. Mas no período entre os mundiais, o Bayern se consolidou como a principal potência do futebol alemão. Naquele momento, o grande rival era o Borussia Mönchengladbach e os dois alternavam nas conquistas da Bundesliga. O Bayern já contava com os ídolos Paul Breitner, Uli Hoeneß, Franz Roth, Dernberger, todos formados na base do clube, que juntos com Maier, Beckenbauer e Gerd Müller formaram a espinha dorsal que deu o grande salto da história do Bayern. Em 1972, a Alemanha também venceu a Eurocopa, vencendo a Bélgica na semifinal por 2-1, com 2 gols dele, Gerd Müller, e destruindo a União Soviética na final por 3-0, com mais 2 gols do atacante. Müller foi artilheiro, claro, e melhor jogador do campeonato. Voltando ao Bayern, com as conquistas em casa, o clube conquistou sua primeira Champions League em 1973-74, claro, com Müller artilheiro, com 8 gols, superando o espanhol Atlético de Madrid na final por 4-0, com 2 gols de Hoeneß e 2 gols de Müller. Após o título, a seleção se juntou para a Copa do Mundo, com a Alemanha Ocidental caindo no grupo da Alemanha Oriental, com as duas classificando, com mais a histórica vitória dos orientais sobre os ocidentais. Enquanto a Alemanha tentava se recompor da derrota para o primo pobre, a grande sensação da Copa era a Holanda, de Johan Cruyff, com seu futebol total, passando por cima dos rivais com um futebol totalmente envolvente. Porém, na segunda fase, a Alemanha Ocidental se reencontrou e seus principais jogadores voltaram ao rumo certo. Se na primeira fase o time não tinha jogado tão bem, na segunda fase foi bem diferente. 3 vitórias convincentes para cima da Iugoslávia, da Suécia e da Polônia, com Gerd Müller marcando 3 gols e ajudando o país a chegar à final pela primeira vez em 20 anos. Mas pela frente, a temida Holanda, que fez o mesmo no outro grupo, deixando pelo caminho a Argentina, a Alemanha Oriental e o favorito Brasil, o último campeão. No dia 7 de julho de 1974, no Estádio Olímpico de Munique, que era a casa do Bayern de Munique na época, mas com a grande favorita para aquele jogo sendo a Holanda. E foi assim que começou aquela final, mas logo aos 2 minutos, com uma sequência de passes de primeira e muita velocidade, Cruyff acabou derrubado na área por Hoeneß. Niskins converteu de pênalti, 1-0 para a Holanda. Parecia que a Holanda partiria para um massacre, mas a estratégia da Alemanha foi a mesma, anular Cruyff, que era seguido o tempo todo por Hoeneß e mais um outro jogador. E isso dificultou demais o funcionamento daquele carrossel de Rinus Michels. O técnico Schön deslocou Hoeneß, que mesmo sendo atacante, passou a ser o marcador de Cruyff, justamente para dar espaço para Gerd Müller no comando de ataque. Aos poucos, a Alemanha passou a comandar as ações do jogo, e aos 25 minutos, Rosenbein foi derrubado na área por Janssen. Breitner empatou o jogo também de pênalti. Quem esperava uma reação da Holanda viu a Alemanha partindo para cima, até que aos 43 minutos do primeiro tempo, Bonhoff fez a jogada pela direita e cruzou para Gerd Müller, que quase perdeu no domínio de bola, mas conseguiu chutar de virada e virar o jogo para os alemães. Para cada boa chance criada pela Holanda, a Alemanha criava 3. Müller chegou a marcar de novo no segundo tempo, mas o juiz anulou um gol completamente legal por impedimento, e ainda não deu outro pênalti claríssimo em cima de Rosenbein. Sepp Maier fez 3 grandes defesas. Isso foi o suficiente para a Alemanha vencer sua segunda Copa do Mundo, de novo superando o grande favorito na final, dessa vez a Holanda, e 20 anos antes tinha sido a Hungria de Puskás. Após a Copa do Mundo, Gerd Müller se aposentou da seleção com apenas 28 anos de idade. O motivo disso foi uma das coisas mais estúpidas que, claro, dirigentes do futebol conseguem fazer. Durante a festa da conquista do Mundial, os dirigentes da Federação Alemã proibiram que as esposas dos jogadores pudessem comparecer à festa. Apenas as esposas dos próprios dirigentes puderam entrar. Gerd Müller foi o mais revoltado de todos os jogadores e acabou brigando com os dirigentes. Durante a confusão, prometeu que não vestiria mais a camisa da seleção enquanto aqueles dirigentes estivessem no comando da federação. E foi assim que aconteceu. Ele nunca mais vestiu a camisa da seleção da Alemanha novamente. E a Alemanha deixou de ter seu principal atacante com apenas 28 anos de idade, que tinha marcado 68 gols em 62 partidas até aquele momento. O atacante resolveu focar todo o seu futebol ao Bayern de Munique,
e nas 2 temporadas seguintes conquistou mais 2 vezes a Champions League, se tornando tricampeão seguido, repetindo o feito do Ajax de Cruyff. O Bayern agora contava também com outro ídolo histórico que estava subindo da base, o atacante Rummenigge. Com Rummenigge, Heines e Gerd Müller, o time virou uma máquina de gols nas temporadas seguintes. Em 74-75, superou o Leeds United na final, por 2-0, e claro, Gerd Müller artilheiro, com 5 gols. Na temporada seguinte, derrotou o Saint-Étienne da França na final por 1-0. Dessa vez, Gerd Müller foi apenas o vice-artilheiro, com 5 gols novamente. Após o tricampeonato da Liga dos Campeões, o Bayern passou uma verdadeira ressaca e o time foi perdendo a força, e a Bundesliga passou a ter o domínio total do Borussia Mönchengladbach. Gerd Müller continuou sendo o artilheiro do time nas temporadas seguintes, até a sua saída no final da temporada 78-79. Ele estava com 34 anos e passou a ser perseguido pelo técnico húngaro, Paul Cernay, que o culpava pela má fase do time e o deixou de fora boa parte da temporada. Mesmo assim, Müller marcou 13 gols em 21 jogos. Foram 15 anos vestindo a camisa do Bayern, onde é, até hoje, o maior artilheiro da história do clube, com 563 gols em 605 jogos. Conquistou 13 títulos, sendo eles 4 vezes a Bundesliga, da qual é o maior artilheiro da história, com 365 gols marcados, 4 títulos da Copa da Alemanha, 3 títulos da Liga dos Campeões, 1 Mundial de Clubes e uma Copa dos Campeões Europeus. Além disso, foi campeão da Eurocopa e da Copa do Mundo pela seleção da Alemanha. Após sua saída do Bayern, recebeu uma proposta do Barcelona, mas decidiu ir para os Estados Unidos, onde passou 3 anos jogando pelo Fort Lauderdale Strikers, da Flórida, e marcou 40 gols em 80 partidas, já sem o mesmo ímpeto de antes, e jogou ao lado de Gordon Banks, Teófilo Cubidias, Elias Figueroa e George Best no time dos Estados Unidos. Aos 37 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol e decidiu ficar morando nos Estados Unidos. Montou um bar na Flórida, mas acabou depressivo e tomado pelo alcoolismo, onde consumia boa parte do estoque de bebidas do seu bar. Depressivo, perdeu todo o seu dinheiro e também foi abandonado por sua esposa. Passou anos no ostracismo e quase morreu quando em 1991 foi resgatado por seu amigo Franz Beckenbauer, que pagou para ele uma internação em uma clínica de reabilitação. Em seu período internado, Müller prometeu ao amigo que nunca mais beberia, e assim o fez até o fim de sua vida. Além disso, com a ajuda do amigo, passou a ser técnico das categorias de base do Bayern de Munique. A Adidas também lançou uma edição exclusiva do craque celebrando sua carreira, e Gerd Müller conseguiu se recuperar financeiramente, com a ajuda de seu clube e de seu grande amigo Beckenbauer. Durante os anos, foi diversas vezes celebrado pelo clube, com homenagens e honrarias por seus feitos. Infelizmente, em outubro de 2015, com 70 anos de idade, foi diagnosticado com mal de Alzheimer e passou a ter cuidados cada vez mais intensivos desde então. Gerd Müller nos deixou na manhã de 15 de agosto de 2021, aos 75 anos de idade. Seu legado está eternizado na história do futebol e seus recordes estão marcados. Sobre o amigo, Franz Beckenbauer disse: "A gente começava cada jogo muito confiante. A gente sabia que Gerd marcaria o gol que decidiria o jogo. Se a gente precisasse de 2 ou 3 gols, tudo bem também, porque ele fazia os gols. Com ele no seu time, você não precisava de tática, bastava ter ele no time. A gente tinha uma tática, claro, mas sem Gerd, ela não funcionava. Pro Bayern ter tanto sucesso, a gente precisava de Gerd Müller, e ainda bem que a gente tinha. Tudo que o Bayern é hoje se deve aos gols e quem é Gerd Müller. Se não fosse por ele, ainda seríamos um clube de bairro em Munique." Essa foi a história do gigantesco Gerd Müller. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Seu like é muito importante e ajuda demais o Futirinhas. Comenta aí a próxima história que você quer ver aqui no canal, e se você não for inscrito, por favor se inscreva e dedo no sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. São 2 vídeos ou mais todos os dias, tá bom? Então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, um beijo, outro e